Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tivemos um probleminha técnico. Vamos dar continuidade então à nossa leitura da Bíblia cronológica, número 261. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção sobre essa leitura, sobre o seu dia, sua vida, família, ministério. Oremos ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor reservou para nós. Muito obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela graça que o Senhor tem nos concedido diariamente. Obrigado, Senhor, pela criação e por tudo, Senhor, maravilhoso que o Senhor fez, que o Senhor idealizou, executou, planejou. Muito obrigado por sermos, Senhor, a coroa da Tua criação. Como seres humanos temos o privilégio, Senhor, de nos comunicar, nos relacionar contigo diariamente. E nós somos tão privilegiados, gratos por esse grande privilégio, essa grande oportunidade que Tu nos dás. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor, que tanto nos anima, que tanto nos alimenta diariamente. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus amigos, meus irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor ilumine nossas mentes nessa leitura que faremos, a leitura da Tua palavra. Continue conosco, abençoe aqueles que são carentes, Senhor, necessitados da Tua graça, do Teu favor nesta manhã. Aqueles que, Senhor, clamam por ajuda, pelo Teu socorro divino. Continue conosco, trazendo o consolo aos corações, Senhor, necessitados. Seja abençoando, Senhor, fortalecendo aqueles que estão, Senhor, entristecidos. Consolando, Senhor, trazendo esperança e paz aos corações, Senhor, que precisam do Teu socorro nesta manhã. Continue conosco, somos muito gratos, oramos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Dia 18 de setembro, leitura 261 da Bíblia cronológica, Zacarias capítulo 12, versículos 7 ao 14. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad e Rinom, no vale de Megido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará, a filha de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Zacarias capítulo 13, versículo 1 a 9.
Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética, não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 14, versículo 1 a 21. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, a grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado.
Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Esther, capítulo 1, versículo 1 a 22. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de porfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Cazena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto
ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Esther, capítulo 2, versículo 1 a 5. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Esther capítulo 2, versículos 7 a 23. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designando-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia
proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e como que lhe estava acontecendo. E o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Assim, nós encerramos a leitura cronológica de hoje. Leitura número 261. Nós, então, queremos frisar alguns versículos marcantes, memoráveis para nós. E já iniciou lá em Zacarias, capítulo 12. A leitura de hoje, a partir do versículo 7. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, nós gostaríamos de frisar, e diz: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Observe bem essa profecia. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho.
essa profecia ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Normalmente os comentaristas frisam essa palavra transpassaram em referência à cruz, né? Essas famílias, né? Sobre a família de Davi, Jesus Cristo é chamado o Davi maior, né? Aquele único apto a ocupar o trono de Davi. E toda a sua família, a sua descendência, são aqueles que creem no Davi maior, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que reinará soberanamente. Através de Jesus, nunca faltará descendência da linhagem de Davi que possa ocupar o reino. É um reino eterno. No entanto, esse rei eterno, ele foi transpassado. O Filho único de Deus Pai foi transpassado naquela cruz. Haverá um dia em que os judeus reconhecerão que Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias. E quando esse reconhecimento vir, haverá um lamento, uma lamentação amarga, porque ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então é uma profecia admirável, né, poder ver essa descrição de um Messias que seria transpassado. O próprio Senhor Jesus, no caminho de Emaús, quando ele se coloca junto com os discípulos que estavam indo para Emaús, em Lucas 24, ele nos diz que ele revela àqueles discípulos tudo o que as Escrituras falavam a respeito dele. Em Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus, então, a caminho de Emaús, Lucas 24, o versículo a partir do versículo 25, Lucas 24, 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E depois o Lucas 24, 27, a palavra diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Portanto, os profetas, desde Moisés, profetizaram sobre a importância, a necessidade do Messias ser transpassado, do Messias vir e, através de um sacrifício único, trazer perdão de pecados e libertação de pecados. Dessa forma, Jesus ele é identificado como o único profeta possível da história. Não haverá um outro. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, então, pela palavra que lemos. Também essa leitura é marcada pela chegada aí na história, por volta de 485, da rainha Hadassa, com o nome Esther, que significa estrela, também chamada de Esther. Essa rainha que terá uma atuação marcada e através dessa vida preciosa de Esther, a descendência dos judeus será poupada. Aqui está tendo um plano, né? Será engendrado um plano para exterminar os judeus no livro de Esther, por meio da intervenção da rainha Esther. Então, a descendência dos judeus será poupada, né? E dessa forma possibilitará a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo,
porque vai ser poupada a descendência dos judeus. De outra forma, se os judeus fossem exterminados nesse ano, por volta de 480, o Messias não viria da linhagem de Davi. Então, o livro de Esther é um dos livros mais importantes, considerados por um dos livros mais importantes para os judeus. Nós vamos estar dando, ao longo da continuação, né, dessa leitura, nós vamos estar dando continuidade, então, a essa história magnífica de Esther. Oremos ao Senhor, agradecendo por essa leitura. Amado Deus, muito obrigado pela leitura que fizemos. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo ele é identificado como o único Messias transpassado, Filho único de Deus Pai. E através do seu sacrifício podemos ter perdão de pecados, reconciliação, justificação, propiciação, Senhor, expiação, tantas bênçãos, Senhor, que advêm do sacrifício de Cristo naquela cruz. Nós lamentamos, Senhor, tamanha dor e sofrimento que o Senhor Jesus precisou passar para que nós pudéssemos então receber vida por meio da sua morte. Mas hoje ele se encontra ressurreto. A morte não poderia matar o Rei da vida, o Senhor da vida. Portanto, nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo, através do qual podemos obter vida eterna. Que o Senhor Jesus esteja aplicando essa palavra em nossos corações, que nós possamos a cada leitura entender o que as tuas escrituras, Senhor, a tua palavra ensina acerca de Jesus, acerca do Messias que havia de vir, desde Moisés, passando por todos os profetas. Possamos compreender, Senhor, mais aprofundadamente, Senhor, mais profundamente aquilo que a tua palavra nos ensina. Também, Senhor, te agradecemos pela vida de Esther, essa história magnífica, Senhor, uma vida tão importante que o Senhor separou nesse momento único da história. O Senhor escolheu Esther, dentre tantas, Senhor, candidatas para ser a rainha, uma rainha judia, Senhor. E através dessa rainha, vidas foram poupadas, vidas do seu, Senhor, do seu povo foi poupada. E por isso, Jesus Cristo pôde vir, cerca de 400 anos depois, através dessa instrumentalidade da rainha Esther. Nós te agradecemos por essa magnífica história, que assim como ela foi usada por ti para cumprir os seus desígnios, para cumprir a sua vontade, nós também possamos cumprir a tua vontade, Senhor, e termos um plano, um propósito específico na história. Esteja abençoando os meus amigos ouvintes. Nós te agradecemos em nome de Jesus e rogamos por ricas bênçãos em suas vidas. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua companhia.